volta! E agora sim, pra gente começar os nossos bate-papos aqui na nossa sala especial, falando sobre muitos assuntos interessantes. E o primeiro de hoje, gente, vamos falar um pouquinho sobre o uso excessivo dos smartphones na adolescência e na fase, né, criança, ali naquela fase onde as crianças estão começando a se desenvolver, juntamente com as relações, né, que a gente tem da responsabilidade afetiva. Eu acho que é muito importante. Eu tenho duas convidadas aqui na minha sala hoje. Estou recebendo aqui a Roseli Tavares, que é psicóloga clínica e neuropsicóloga, e também a Kátia Dantas, que é psicóloga clínica também. Meninas, sejam meninas, né? Só meninas, a gente é jovem. Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Obrigada. E eu quero começar com você, Rô. Vamos lá, o uso excessivo dos smartphones, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, porque realmente hoje é muito difícil a gente não ter como dar o acesso para os nossos filhos. É quase que uma coisa impossível hoje, certo? Mas como a gente fazer isso com parcimônia, né? Fazer isso com um certo jeitinho assim, mais tranquilo, com equilíbrio, como? Trazendo a memória, né, das crianças, dos adolescentes, a verdade, né, sobre o uso e sobre as consequências desse uso se não tiver um controle. Então, para tudo, né, para todo excesso, tem uma falta. Então, eles precisam entender que nós temos, sim, tempo para usar o smartphone, mas nós também temos tempo de viver, né? Nós tivemos as nossas infâncias e hoje eu vejo que as crianças, os adolescentes perdem muito com isso, né? Eles deixam muito a desejar. Por quê? Porque eles trocam esse período de estar ali com amigos presentes por amigos virtuais. E esse fato acaba distanciando, gerando, né, um distanciamento familiar, um distanciamento entre amigos mesmo, porque eles se veem ali através de jogos, eles se falam, às vezes nem se conhecem, né, e geram algumas frustrações, irritabilidade, algumas situações que lá na frente eles vão entender, ou até não, né? Esse é o problema, é quando não entende. Que aí eu acho que entra essa responsabilidade da gente como pai, de pegar as rédeas da situação e falar, não, peraí, eu vou te ensinar. Porque se a gente não ensina, alguém vai ensinar. Certo, Kátia? É verdade. Isso implica muito dentro do que nós chamamos da responsabilidade afetiva, né? Qual é a consciência que esses pais estão tendo frente a esse comportamento inadequado do filho? Porque, na verdade, isso são trocas. O pai, às vezes, pensando que está fazendo algo de bom para o filho, né, dando essa recompensa imediata, ele acaba, muitas vezes, favorecendo, a longo prazo, o indício de possíveis transtornos, na verdade, não é isso? Dependências tecnológicas, e aí as crianças, os adolescentes, eles vão perdendo um pouco esse contato com essa realidade do que nós estamos tendo aqui e vão se conectando muito mais com o mundo virtual. E aí vem a questão dos pais estarem mais atentos, né, fazendo essa conexão com os filhos para que isso possa ser amenizado. Isso sim também entra dentro do que nós abordamos, dentro das responsabilidades de pais, não somente a questão afetiva, mas a questão educacional, na verdade, não é isso? A tecnologia está aí, nós não vamos abrir mão dela, mas nós temos que saber fazer uso dela. Né, ter aquela medida, ter o bom senso para que isso possa ser usado de uma maneira consciente e que não traga algo de ruim a longo prazo, mas sim algo de bom a longo prazo. Como que o uso prolongado aí do smartphone pode afetar na saúde mental aí da criança e do adolescente, até mesmo no adulto, né? Até mesmo do adulto, né? Nós estávamos falando agora aqui nos bastidores e exatamente isso. Algumas pessoas não se dão conta, nós mesmas, né? Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação de responder a todas as mensagens e quando nós vemos ali, o tempo passou e você não se deu conta de quanto tempo foi perdido. Eu tive que colocar algumas regras na minha vida mesmo, sabe? É importante? Não é, não é, não é? Respondo depois. Já vejo que é importante e vou respondendo. Porque senão a gente fica dependente desse aparelho, dependente desse sistema. E os danos, geralmente, são a irritabilidade, a insônia, a ansiedade. Em alguns casos mais críticos, pode levar até a depressão quando não atinge aquele objetivo. Ou quando aquilo se torna um vício
de jogos de aposta mesmo. Então isso passa a ser uma coisa assim muito difícil de se lidar, a ponto de algumas pessoas necessitarem de tratamento clínico, tratamento realmente de internação, para que elas consigam ter esse controle ali na vida delas, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que já deixaram de comer para estar tendo aquele tempo no horário de almoço, se alimentando de uma rede social. É uma situação grave. Pais que às vezes deixam de brincar com os seus filhos para iludi-los naquele momento que querem que eles fiquem quietos com o smartphone. Então, troca a comida pelo smartphone. Então, isso é uma coisa muito crítica. É difícil, né, Kátia? Porque a gente tem essa responsabilidade, ao mesmo tempo a gente quer agradar os nossos filhos, né? Até que ponto que aí a gente consegue equilibrar isso e falar, não, eu quero agradar, até aqui ok, ou até aqui não dá? Como é que a gente consegue administrar isso? Eu acredito que é a partir da comunicação. A comunicação ela tem que ser extremamente assertiva, clara, e respeitar também o limite do outro, né, da criança e dos pais também. Eu acredito que a partir do momento que essa comunicação ela se estabelece nessa relação entre pais e filhos, isso acaba favorecendo os limites. Muitas vezes nós falamos da questão da educação respeitosa. Então, estabelecer, olha, você vai ter um horário específico para jogar. Você chegou do colégio, você tem um tempo de descanso, e aí depois você vai fazer a sua atividade, as suas lições de casa, e depois você tem um tempo de jogar. Dentro desse tempo de jogar, a criança, de repente, o adolescente está numa fase que muitas vezes ela não quer passar. Aí ela pode falar assim, olha, eu estou nessa fase, eu posso ficar mais um período de tempo? São acordos, entende? Então, se ela está finalizando, de repente, uma fase, ou está falando com um amigo, um assunto, então, finaliza e aí depois se encerra o contato com a tecnologia, né, com o smartphone ou com o jogo, e aí depois vai tomar banho, vai interagir com os pais, contar como que foi o dia na escola, né, os pais falarem como que foi dentro do trabalho, porque o que vem se percebendo é o afrouxamento desses laços, né, das relações que são estabelecidas, não só entre os pais e os filhos, mas entre os amigos, entre, né, as relações amorosas, eles estão ficando cada vez mais frouxos. Porque as pessoas estão, deixando de ter essa comunicação honesta, clara, empática, que é o que nós trazemos dentro da responsabilidade afetiva. O quanto que nós estamos sendo responsáveis pela criação do nosso filho, por essa construção dessa relação com o outro, não é isso? Então, de que maneira nós estamos estabelecendo esses limites? E tudo passa a partir da nossa comunicação, da maneira como nós interagimos com o outro. Então, a empatia e a honestidade, ela tem que ser, assim, essencial, é a base para qualquer relação, mesmo até para colocar um limite no filho. Então, tem que ter essa conversa muito franca, né, com o filho e perguntar também como o filho se sente quando nós colocamos esse limite. Porque não é só colocar, olha, é isso que você tem que obedecer. Não. Como esse adolescente, ele sente quando os pais colocam esse limite. Então, são estabelecidos acordos. É aquilo que nós estávamos falando, não é isso? Então, na hora de comer não tem aparelho. Por quê? Tem que ter essa conversa. Legal, você foi bem na escola, você está indo bem? Tudo bem, liberar um pouquinho. Liberar meia hora a mais, uma hora a mais, ou um final de semana a mais. Não, o importante é Isso. você adaptar algumas estratégias para você poder não perder a rédea da situação. Isso mesmo. Porque eu acho que depois que você perdeu essa rédea, Dificilmente. como é que você faz para retomar? É muito difícil, Mas certo? não é impossível, né? Eu trabalho muito com tabelas, então, dependendo da idade, essas tabelas funcionam muito. Tabelas de horário, não precisa o pai ficar, a mãe ficar reclamando, a criança já segue ali os seus horários, ela sabe que ela tem uma quantidade de horários para ela jogar, para ela interagir, e ela entender que aquilo não é um castigo, mas ela entender que aquilo são regras. Na vida nós temos regras.
Se eu tenho que trabalhar, eu não posso jogar no meu horário de trabalho. Então, por que que eu vou deixar de comer para jogar no meu horário de almoço? Sim. Então, essas regras começam a ser estabelecidas em casa. Tá. Assim como você disse, sua filha não come com o smartphone na mesa. Sim. Então, ela sabe que ela pode usar, ela tem o horário dela usar. Mas tem algumas regras na casa que não cabem. Entendi. E quais seriam aí, né, as estratégias que os pais poderiam adotar para poder estabelecer aí, né, esse tempo, esse limite de tempo? Como é que seria essa conversa? Olha, você vai fazer tal coisa, e aí se a criança está naquela fase rebelde, no caso o adolescente, a criança não tanto, mas o adolescente. Como negociar isso, hein? Acho que a gente tem que deixar claro, né, para eles que as regras precisam ser estabelecidas dentro de casa, independente da idade. Então, é muito importante o adolescente saber que dentro de casa ele tem as obrigações, os deveres e também a parte do lazer, né? Porque ele tem que entender que ele pode fazer o uso, mas o uso desde que não seja prejudicial. Olha, final de semana vocês já sabem, né? Nós vamos sair à tarde, vamos ao cinema, agora é período de férias, nós vamos no domingo a um parque. Então, nem coloquem a mão no jogo para não ficarem irritados para parar ali no meio. Porque eu percebo que isso causa irritação, isso causa realmente uma dependência. Não é em vão que nós temos ouvido alguns casos na mídia, né? Até mesmo, infelizmente, de filhos que acabam assassinando pais por conta de uma irritabilidade extrema, a pessoa perde a cabeça. Eu atendo pessoas também que eu já ouvi falar que a pessoa o adolescente fica tão irritado que ele chega a agredir quem está ao lado. Se pede para desligar um computador, um smartphone. Então, isso é muito recorrente. Nossa, que perigo, né, gente? Realmente a gente viu aí tantos genocídios, tantas coisas, né, que tem acontecido aí por conta dessa questão da influência das redes sociais. Isso quando não tem aqueles jogos, né, que já influenciam mais a violência e tudo, né? E a pessoa, ela entra numa bolha, né? E muitas vezes dentro de casa a gente tem aquela questão de quem vai corrigir, né? Aí às vezes o pai corrige, aí a mãe fica brava, tira a autoridade do pai, aí vice-versa. Nesse caso da responsabilidade afetiva, como é que a gente pode dividir as tarefas? Isso é para os pais que estão assistindo, que estão aí de cabelo em pé. Como é que a gente pode dividir essas tarefas entre homem e mulher para poder ter essa responsabilidade bem acertada em casa? Bom, é importante que, primeiro, os pais, eles possam estabelecer entre eles qual é o acordo que eles vão assumir perante o filho. Então, assim, sabendo que, mesmo que um pai ou a mãe discorde daquela fala que um está tendo com o filho, ele sabe que naquele momento em que o pai está falando com o filho ou a mãe esteja falando com o filho, é importante que ele não tire a autoridade ali na hora, mesmo que ele discorde do que está sendo dito. Então, no momento oportuno, ele vai sim, ou o pai ou a mãe vai levar falar assim, olha, eu acredito que esta maneira que você está falando, de repente está sendo mais intensivo, aumentando o seu volume de voz para falar, isso não pode ser tão bacana assim. Procure falar de uma maneira em que que o filho possa se sentir acolhido. É bem verdade que nessa fase da adolescência, eles acabam sendo muito questionadores. E aí fica, mas por quê? O meu amigo faz, mas por quê? Fulano faz. Então eles querem essa referência. E qual vai ser a referência para que o jovem possa ter como parâmetro o comportamento dos pais dentro de casa? Então não adianta ele estar falando assim, olha, você não fica até 10 horas da noite no celular, mas se é 10 horas, 11 horas ele está ali. Você não fica comendo, assistindo televisão, e aí ele está lá, comendo, assistindo televisão. Então, os pais, eles precisam ter um comportamento coerente com a fala. E é o que está dentro da responsabilidade afetiva. Né? Então, não prometer coisas que não vai cumprir, porque tem muitos pais que prometem coisas que não vai cumprir. Isso faz com que o adolescente perca a confiança nos pais. Então é importante que tudo aquilo que o pai colocar como regra, como promessa, que ele cumpra, tanto o pai quanto a mãe. Né? Então, e volto a dizer que a responsabilidade afetiva, a maneira de transmitir
essa fala para o filho, ela tem que ser muito da ordem do respeito, de entender a partir da expressão facial, até essa observação, como que o filho está recebendo essa informação. Porque muitas vezes ele está ali respondendo e ele está totalmente desconfortável, com expressões, com gestos, batendo o pé, não é isso? Então, é perguntar como que você está se sentindo em relação a isso? Como que você sente, né, o que eu estou dizendo? Ah, eu não concordo. Por que você não está concordando? Né? E aí começar a trazer para ele, para esse jovem, que ele já tem condições de começar a ter esses pensamentos abstratos, que cada casa tem a sua cultura, cada casa tem o seu formato. A minha casa, os meus valores, eles podem ser os valores, eles são mundiais. Não roubar, não matar, tudo isso todo mundo sabe que não pode fazer. Sim. Mas e os meus valores dentro da minha casa? E as regras dentro da minha casa? É diferente das suas, é diferente, né, dela aqui. Então, cada casa tem a sua cultura. Então, nós estamos dentro de uma cultura macro e que vai ser diluída dentro de uma microcultura, que é a nossa casa. Então, isso tem que estar consoante com o que eu falo, como eu me comporto, para que o adolescente, meu filho, ele possa ter, qual é a referência? A minha referência. E não a referência, um amigo na internet, alguém na internet falando algo. E nós vemos muito isso dentro das mídias, não é isso? Quem são as pessoas de autoridade e referência que estão levando essa informação? Então é isso que nós temos que construir dentro das nossas casas. É fácil? Não, não é. Mas é possível. Às vezes a gente quer fazer o certo, mas às vezes sem querer você passa do ponto, né? Porque às vezes é uma coisa que é além daquilo que a gente pode suportar aqui dentro da gente, né? Você quer corrigir, você quer que seu filho seja um bom ser humano, então você tenta fazer isso, né? E às vezes a gente passa um pouco do ponto, e é difícil também. Eu estava até conversando com um amigo meu, que ele estava falando, eu tenho um filho de 16 e uma menina de 19, eles não querem sair de casa. A gente tem que implorar para eles, vamos ali com a gente. Não, pai, pede no telefone a comida, não vamos ficar aqui em casa, não vamos ficar aqui assistindo. Não querem mais interagir. Essa questão, Roseli, da interação social, isso também, eu acho que a pandemia ajudou muito, né? Essa questão da gente das pessoas não quererem mais sair de casa, ter a fobia social, ter essas questões, mas o celular também. Das pessoas, não, eu vou falar com a minha amiga aqui da minha cama mesmo. Isso pode trazer algum prejuízo mental por um tempo? Sim, com certeza. Transtornos psiquiátricos podem ser desencadeados através desse uso excessivo, né, desse trancamento, vamos dizer assim, nesse mundinho em que eles criam. A preocupação maior é que esses jovens, de repente, nem queiram mais se relacionar. Um namoro virtual, tem gente que leva anos ali namorando, não deixa de viajar, deixa de interagir, deixa de sair. Por quê? Está muito confortável, né? Eu ficar atrás da tela e eu não ter que me dispor a sair para ver uma pessoa, para falar com uma pessoa. Acaba perdendo até aquela empatia, né? Como você disse no início, a gente acaba não tendo empatia mais pelo outro. As pessoas se tornam frias, se tornam verdadeiros zumbis, essa é a verdade, né? Então começam crianças, os pais vão perdendo o controle, quando chega ali na adolescência, é só um adolescente, não me dá trabalho, não sai de casa. Mas nesse smartphone hoje nós temos tudo o que é possível, temos jogos, temos tudo que a gente possa imaginar, né? Apostas, temos conteúdos sexuais, nós temos coisas absurdas. Então, por isso que eu não quero, às vezes, sair de casa. Eu tenho tudo aqui. Eu peço a comida vem, eu pago por aqui, o banco está aqui. Eu tenho tudo, eu não preciso hoje me socializar. Os trabalhos hoje, a maioria, né, depois da pandemia passou a ser em home, né? Então, hoje eu trabalho em home, eu não preciso me trocar, eu perco a minha autoestima, perco a minha autoconfiança. Às vezes as pessoas não sabem como falar, como se comportar, porque não tem essa interação. Fora, né, a falta de empatia que a gente falou, não tem paciência com ninguém, com nada, o respeito, os valores, todos são perdidos ali, porque o que fala mais alto é aquele aparelho, é aquele celular, é aquele computador que hoje, né, para que ter um computador tão grande se eu tenho tudo aqui no smartphone? É verdade. Fora que isso também vai trazendo outros prejuízos, por exemplo, como a visão, né? A gente vê que tem muitas crianças hoje
com problemas de miopia, com problema de astigmatismo, com 5, 6 anos de idade, por conta do uso excessivo das telas. Sim. Postura. A postura corpórea, né? Ficando cada vez mais proeminentes assim para frente, não deixando a coluna mais ereta. E dentro de todo, né, o que a Roseli trouxe, do mundo virtual, nós identificamos que esse distanciamento, mas essa aproximidade, que é uma dicotomia. Porque ao mesmo tempo que nós conversamos com o mundo inteiro, nós também, né, pelas distâncias, nós também temos essa conexão, nós também trazemos essa conectividade a partir da tecnologia. É óbvio que nós estamos falando aqui das situações extremas, quando as pessoas elas vão perdendo um pouco desse contexto de realidade para viver dentro de uma questão do smartphone, dentro do mundo da tecnologia, mas eu também faço uma ressalva também das coisas boas, né, desse advento do que foi essa coisa horrível que foi da pandemia, mas o que aconteceu? A possibilidade também de nós começarmos a ter a psicoterapia a partir da tecnologia, da tela, né? da tela. Antes não tinha, né? Antes não tinha. Até tinha, mas era... Era mal visto? Não era mal visto. Ele não era muito difundido, né? E o nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, ele dava um limite de 12 sessões apenas. Então não podia progredir. Com o advento da pandemia, nós tivemos sim que fazer, os psicólogos que fazem o atendimento até por tela, eu estou até saindo um pouquinho do conceito, mas já volto. Não, mas está dentro. Né? Tá então, ótimo. assim, nós tivemos que fazer um projeto, direcionar para o Conselho Federal de Psicologia, para que eles pudessem aprovar, né, para ver se aquele projeto estava condizente com o código de ética para poder fazer o atendimento através das plataformas. Hoje, há inúmeras plataformas de atendimento online, né? Plataformas que são sérias, que seguem a risco o que o Conselho de Psicologia coloca como forma de atendimento. Então, isso tende a melhorar. Hoje, psicólogos brasileiros atendem outros brasileiros fora do país, atendem outras pessoas que precisam desse apoio, né? Então, nós estamos falando de dois lados, duas esferas. Um lado que traz, né, prejuízos funcionais para a pessoa e o lado positivo também, né? Que a partir dessa tecnologia nós podemos levar a informação, podemos fazer grupos terapêuticos para que outras pessoas possam, né, até entender os riscos de ficar muito tempo conectado, entende? Porque vai gerar transtornos como ansiedade, depressão, e isso vai sim impactar as relações afetivas, seja elas amorosas, de amizade, dentro da família, não é isso? Então, tudo isso nós estamos falando de um assunto extremamente complexo que ele requer cuidados, tem olhares, entende? Então, eu vejo que nós, enquanto profissionais, a mídia, né, nós temos esse trabalho de disseminar essa questão da informação. Não é Como isso? é que, por exemplo, eu consigo identificar que meu filho está começando a ficar viciado? Quando é que eu posso entender que é normal ele ficar ali 2, 3 horinhas, ou se aquelas 2, 3 horas já está se tornando um vício? Tem sintomas, tem jeitos? Como é que a gente consegue identificar como pai e mãe essa questão? Quando a criança passa a não querer mais acompanhar, não quer sair, ele troca, vamos ver a vovó? Não, não quero ver a vovó, eu quero ficar em casa. Ele chora, ele não quer tomar banho, ele não sente fome, porque às vezes a mãe leva até a comida na frente do smartphone, na frente de um computador. Então a criança começa a apresentar sinais de ansiedade, começa a apresentar uma perda cognitiva, a criança começa a apresentar, às vezes, dores, né, musculares, como ela acabou de citar aqui, por questão de postura. Me preocupo muito com as crianças, adolescentes, que de repente nem deram início ao trabalho e já começam a apresentar sinais de tendinite,
de bursite. Eram coisas que na nossa época eram apresentadas por questões de muito trabalho repetitivo. Hoje não, as crianças, os adolescentes nem começaram a chegar ao mercado de trabalho e eles já estão tendo esses danos. Como vai ser quando começar a trabalhar? Você empregar um jovem ali de 18, 19 anos que já tem tendinite, ele está começando a jornada dele profissional. Então é muito preocupante mesmo. Nós temos que voltar esse olhar, né? Os pais precisam ser conscientizados que essa babá que eles colocam como smartphone é um problema muito sério, muito grave. Quem gostaria de ver o seu filho adolescente iniciando uma jornada profissional já com adoecimento? Adoecimento por ansiedade, adoecimento por insônia, dependendo às vezes de uma medicação, né? Precisando de um psicólogo, de um psiquiatra, e já apresentando outros problemas mais sérios, como esse postural, problemas de visão. Qual que é o tratamento para quando essa criança, esse adolescente é diagnosticado como uma pessoa viciada? Compulsiva? Uma Depende. Se compulsiva. for uma pessoa, um adolescente ou uma criança, esse tratamento deve ser feito em conjunto com a família, né? A família precisa estar ciente, a família precisa saber que eles são a rede de apoio. Nós estamos com esse adolescente ali por 1 hora durante a semana, mas o restante das horas, quem vai ficar com esse adolescente? Então, a família tem que ser trazida, a família tem que ter consciência de que esse problema faz parte de um contexto familiar. Então, nós precisamos dividir. É necessário, aquilo que eu citei no início, ter uma tabela. Olha, você pode jogar, não estou te proibindo, mas quais são os seus jogos? Participar. Os pais precisam saber quais são os jogos que seus filhos usam, né? O que ele está fazendo? Com quem ele está conversando? Qual é o tipo de assunto? Tem muitos pais que não conhecem os seus filhos. Só vai presenteando, aumentando a capacidade desses smartphones. Olha, esse daqui tem tantas gigas, esse daqui é melhor, esse acabou de ser lançado, última geração. E eles acham até que estão fazendo bem para a criança, para o adolescente, mas isso realmente, de fato, tem um grande peso, né? Porque enquanto mais ele está avançado na tecnologia, mais recursos ele tem para estar ali mantendo esse vício. Então, é muito importante você saber com o seu filho, com a sua filha, qual é o tipo de jogo, o que você está fazendo. Ai, que legal, posso sentar, posso jogar um pouquinho com você? Interagir também, para você poder entender em que contexto essa criança, esse adolescente está. Até que ponto esse adolescente não quer sair de casa para comer uma pizza, para ter um momento. Tudo bem, você tem o seu tempo, mas nós estamos em família. Então, esse período, ele tem que ser dedicado à família. E já é uma situação ali que já está apresentando um sinal de que as coisas não vão muito bem. Nessa questão, eu acho, de autoridade em casa, né? Acho que hoje, por conta dessa questão deles terem muitas informações, né? Os adolescentes, eles são muito bem informados. Né? Antigamente, a gente, nossa, imagina, eu com meus, sei lá, 10, 11, 12 anos, brincava de boneca ainda, né? Hoje eles já sabem quem é o rei de Dubai, não sei o que lá e tal. Porque eles colocam lá, tá aqui todas as informações. E isso tem, acho que, tirado um pouco da autoridade do pai e da mãe, né? Porque isso causa assim, eu sei de tudo. Eu já sei de tudo. Mãe, eu já sei. Mãe, eu já sei. Tem essa questão. Como retomar essa autoridade, Kátia, dentro da nossa casa e falar assim, olha, vamos lá, você sabe, só que, mesmo que você saiba mais do que eu sou a mãe, eu sou o pai. Como é que a gente consegue fazer essa autoridade falar mais alto em casa? Então, neste caso, então você sabe, né, quem é o presidente, o rei? Então me mostra. Como que você descobriu? É fazer com que ela possa, mesmo sabendo que ela tem essa informação, que a mãe, por mais tempo de vida, ela tem a possibilidade de direcioná-la para algumas questões da vida. Porque conhecimento intelectual não quer dizer que a pessoa ela tenha uma boa saúde emocional. Então, nós temos que fazer com que este pai e esta mãe possam, sim, valorizar esse conhecimento do filho. Então, mostrar que, olha, que bom, que maravilha que você sabe disso. Agora, você sabe como respeitar uma pessoa idosa? Você sabe como respeitar o seu colega na escola? Você sabe ter boa convivência
das regras de boa convivência no escolar, e aí vai trocando essas informações. Olha, busca aí como que é ter boa convivência escolar. Ela vai lá buscar. Olha, não é que minha mãe sabe? Entende? Então, não é uma disputa, não tem uma disputa. Antes, a autoridade era vista dentro dos lares como até como um requisito de medo. É, né? Imposição, Né? E a ideia hoje é construir uma relação entre pai e filhos de respeito, sabe? Eu admiro, por admiração, essa autoridade, o filho fazer as coisas que o pai solicita e não manda, é por uma questão de admiração por esse pai. Por mais que o filho tenha todas essas informações através da internet, né, do pai Google, né, tudo é Google hoje, mas esse acolhimento em passar informação, entende? Isso vem de quem está ali próximo. Então, essa interação, esse olho no olho, esse senta aqui, vamos conversar. Então, isso senta aqui, vamos conversar, muitas vezes porque os jovens hoje têm um pouco dessa coisa, não me pega, não me beija, não é? Tem, né? Eles têm uma dificuldade de toque físico hoje. Não quero, mas pega na mão, faz um carinho na mão, posso. Porque hoje tem essa coisa da permissão. É filho, mas eu posso. E aí tem uma coisa que eu penso que é muito... os pais, eles precisam ter sempre essa questão do desenvolvimento pessoal. De começar a se conhecer, o autoconhecimento, começar a fazer essas reflexões. Como eu estou interagindo com meu filho. Então, a autoridade, eu entendo que ela dá espaço para respeito e para admiração. Porque se tem uma autoridade, ou um pai que é impositor, uma mãe com traços narcisistas, vai mandar, vai manipular esse adolescente. E não é isso que nós esperamos que venha, que aconteça, né? Então, nós esperamos que esse lugar de autoridade se torne um lugar de admiração. Que os filhos passem a admirar mais os seus pais, sabe? E hoje, com a constituição familiar que nós estamos vendo, as mães solos, ela não tem a figura masculina para poder auxiliá-la. Então, ela faz muitas vezes o papel de pai e mãe. E para isso, ela mostrar esses valores, mostrar o que ela acredita de vida, para que esses filhos possam começar a entender e a recepcionar esta mãe, né, esses valores da mãe. É aí que eu entendo que é aí que vai se configurando, construindo esse relacionamento sadio e harmonioso dentro da casa. Volto a dizer, educar o filho dá trabalho, exige tempo, exige disciplina dos próprios pais. Exige que os pais conversem, né, o casal converse entre eles, seja a configuração que for dessa família. Porque hoje nós temos famílias de todas as formas, né? Nós falamos hoje das relações homoafetivas que estão aí educando filhos maravilhosamente bem. Então, essas pessoas, como que elas estão? Isso é responsabilidade afetiva. É saber que a forma como ela fala com essa criança, ela vai sim gerar um impacto positivo ou negativo para essa criança. Quer ver uma questão de responsabilidade afetiva? Falar frases assim, para com isso, você não sabe nada, você não presta para nada. Ou seja, né, tá fazendo com que a criança vá acreditando nessas pseudo-verdades. E aí, aonde que ela se refugia? Na tecnologia, porque tem sempre alguém lá dizendo, nossa, como você é bacana. Eu também passo por isso, meus pais também fazem isso. Ou até num jogo onde ela só ganha. Isso. Só ganha, ganha, ganha. E se perder, ela começa de novo até ela ganhar. Exatamente. E hoje nós temos que ensinar as crianças a saber lidar com frustração.
Uma outra coisa é assim, deixa estar jogando, o pai deixa a criança ganhar para ela não se frustrar. Ai, eu não deixo. Meu marido fala, você é ruim, eu não deixo, ela tem que aprender a Exatamente. perder. Tem que aprender a lidar com frustrações. A vida, ela tem as suas frustrações. Quando muitas vezes nós idealizamos algo, criamos uma perspectiva de algo e a coisa não sai exatamente como a gente deseja, idealiza. Então, não saiu. O que eu fiz? Onde eu errei, Onde, né? o que eu não fiz para a coisa acontecer. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Mas eu acho que às vezes a culpa, né, dos pais também, a gente às vezes se sente culpado, porque a gente faz, né, o que a gente pode, muitas vezes a gente não consegue chegar no resultado, né? Agora também, saindo um pouquinho do assunto, mas ainda dentro do assunto, como é que a gente lida com essa culpa que nos rodeia, Rô? Olha, na verdade, vai muito de cada pessoa, né? O que a Kátia falou aqui faz sentido. Nós temos que incentivar, motivar, mas a fazer com que eles entendam a lidar com essas frustrações. Eu sempre falo para os meus, olha, pode ser que um dia você perca um emprego, então a gente tem que saber o que eu vou fazer. Eu sou o pior por isso? Não, então a gente trabalha muito com a psicologia positiva mesmo. Você consegue, você tem condições, todos temos oportunidades, por que você não tem? Caiu, levanta, vamos novamente. Então, é motivar, sabe? Olha, você consegue, foi mal na escola. Não, porque eu fui muito... Não, você consegue, você sempre foi muito bom. Nossa, você cozinha muito bem. O que mais que você consegue fazer bem? Sabe, tentar trazer já de criança, já de pequena, envolver na cozinha, deixar lavar uma louça, deixar fazer alguma coisa. Tem gente que fala, não, mas tem empregada. Eu entendo que tem empregada, mas é importante a gente ter esse momento com as crianças, com os nossos filhos e com os adolescentes. Porque às vezes eles querem mostrar, mas os pais não permitem, né? Ah, você não sabe cozinhar, você não sabe arrumar uma mesa, coloque-os, né? Deixe com que eles tentem. Eu às vezes saio, faço alguma coisa e eu falo para os meus filhos, olha, volto amanhã. Então, poxa, que legal, meu filho até prepara pratos, olha, eu sou o chefe, ele se sente importante de estar fazendo. E quando eu estou em casa, não faz. Então é importante a gente ter essa interação. Poxa, ficou muito legal, gostei da foto desse prato, me ensina a fazer. Então é um momento de interação e é um adolescente. Então eu preciso buscar maneiras, estratégias de como envolver esses adolescentes na rotina de casa e não somente lá fora. Tem pessoas que eu também já ouvi dizer que não conseguem ficar com os filhos dentro de casa. Então tem que sair sempre. Quando você não tiver dinheiro para sair, como você faz? Você só consegue ficar com o seu filho se você pagar um doce, sai daquele lugar, vai para o Mac, sai do Mac, tem que ir para um parque, sai do parque, precisa ir para a casa da tia para comer, vai para a escola. Ou seja, a criança tem que estar sempre em movimento. E se um dia chover? E se um dia te faltar recursos que você não possa? Ou então, se um dia essa criança crescer e não tiver esses recursos, como ela vai se comportar? Ela vai se achar que ela é a pior pessoa do mundo, porque ela não tem competência para ter valores financeiros que a façam sair e está sempre ali fazendo algo, tendo gastos, consumindo. Então eu vou jogar, eu vou tentar mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. E por mais que essa pessoa tenha condições, ela nunca está feliz. Ter dinheiro não significa ter felicidade. Ter dinheiro não significa ter um conforto, um consolo, vamos dizer assim, uma relação afetiva positiva. Então a gente precisa ver. Tem muitas pessoas hoje que têm condições, eu atendo pessoas inclusive com condições financeiras, mas que não têm. Houve essa quebra afetiva há muito tempo atrás. Essa pessoa não consegue ser feliz ou avançar por conta dessa quebra. O que eu assim acredito que os pais possam fazer até para verificar essa questão da culpa, né? Culpa materna, culpa paterna, eu acredito que passa pela ordem de começar a fazer essa questão da autoavaliação, né? E começar a identificar esses padrões de pensamentos disfuncionais que os pais passam a ter sobre uma maximização do que às vezes o filho fala. E ele começa muitas vezes a desqualificar o positivo que ele fez para o filho.
Então, ele começa a colocar tempo limite para o filho jogar, né, o jogo, de ficar no smartphone. Ele começa a ver que o filho começa a ter um rendimento melhor na escola. Pô, isso é positivo. Então, ele começar a maximizar as coisas boas. O que está acontecendo de bom? Qual é o ganho que está acontecendo por ele estar começando a colocar essas regras? Qual é o ganho dele, muitas vezes, não conseguir levar o filho para passear, fazer todo esse movimento, mas conseguir jogar um jogo de tabuleiro no centro da sala? Então, é começar a olhar para as coisas boas também que acontecem e começar a tirar um pouco dessa questão, dessa personalização, desse pensamento. Tudo acontece porque eu não sou uma boa mãe, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para comprar o melhor smartphone. Entende? É começar a fazer uma reflexão como que ela está dentro dessa situação. E aí é começar a trazer para pensamentos mais realistas e positivas sobre essa conduta dela. Qual é o ganho? Porque muitas vezes o dizer não para o filho é estar dizendo eu te amo. Porque educar não é falar, ser totalmente permissiva. Porque a criança, o adolescente, ele não tem essa experiência de vida. Sim. Entende? Quem Então, vai mostrar o caminho das pedras somos nós, então, né? exatamente. Pais. E às vezes, por exemplo, né, é o que você falou sobre vários tipos de família que existe hoje, mas às vezes, por exemplo, o pai e a mãe faz tudo direitinho e tal. Aí tem aquele tio, tem aquele avô, tem aquela que acaba saindo um pouco daquilo que você planeja. Então, eu acho que isso também tem que ser muito bem conversado. Sim. Né? Porque muitas crianças, por exemplo, que a mãe e o pai trabalham e ficam com os avós durante o dia e tudo. Então, tem que ser muito bem estabelecido, né? Porque senão vira uma bola de neve. Chegou 2 mensagens aqui, vamos responder? Vamos lá, pode colocar pra gente na tela, por favor. Liminha Silveira de São Paulo, tema importante nos dias de hoje quando se fala de celular com crianças e adolescentes. Infelizmente, tem muitos pais que não conseguem controlar os filhos ao uso do celular. Quais regras devem ter para amenizar esse vício? Obrigada, Liminha. Liminha sempre está aqui com a gente, firme e forte na audiência. Que ótimo. As regras. A gente falou algumas, mas vamos relembrar aqui. Eu acredito que as regras têm que ser colocadas até num painel, para que possa ser visual. Então, o horário de escola, o horário da lição de casa, o horário de descanso e o horário do jogo. Dentro desse horário do jogo, ou de ficar no smartphone, qual é o período de tempo que é confortável para o pai, para o educador ou para o cuidador e para a criança e para o adolescente. Então, quais são, né, os sites, os aplicativos, os jogos que eles estão jogando. Então, isso tem que ser muito bem mensurado e observado. Então, eu acredito que as regras, elas têm que ser construídas, não é isso, Roseli? Entre o filho e os pais. Então, os horários, eles precisam ser, sim, estabelecidos. E aí tem as recompensas positivas e as recompensas negativas. Ou seja, cumpriu certinho, está fazendo tudo certinho, ganha 1 hora a mais ao final de semana. Não cumpriu, então vai perder meia hora. Então, são essas regras que precisam ser estabelecidas. Então, são regras comportamentais, entende? E tudo dentro da fala empática, respeitosa e fazendo com que ele também possa colocar. Que hora que você prefere jogar? Eu prefiro jogar assim que eu chego da escola. Então, tá bom. Quanto tempo? 2 horas? 1 hora? Então, e aí vão se fazendo os testes. Porque muitas vezes a criança quer ficar nesse período, mas o rendimento dele após o jogo para a atividade escolar não é boa. Então, mostrar, você não está rendendo, tá vendo? Vamos mudar? Então, é mostrar os benefícios que essa criança vai ter em ter essas regras. E cumprir, como a Roseli falou, todos nós temos regras, não é isso? Exato. Regra para chegar, regra para sair.
dentro da escola, do trabalho, do convívio social. Tudo é baseado a regra, ela vem para o bem comum, Sim. não é isso? Então eu entendo que é trazer essa regra e tem muita coisa lúdica para isso. Eu trabalho Não é muito isso? com tabelas, né? Então eu oriento muitos pais, né? Olha, tá fazendo positivo? Coloca as estrelinhas, bolinha. De forma No final da lúdica. semana, verifica quantas positivas tem. Tem? Ok. Aí você vê qual vai ser a premiação, né? O pai decide ali. Teve negativas, sem gritaria, sem, sabe, ofensas. Então fica uma coisa mais clara. A criança ela monta essa tabela para que ela não venha reclamar. Ah, mas o meu pai, olha aqui. Não. O que você colocou? Você preencheu a tabela. Nós estávamos juntos. Você escolheu esse horário. E geralmente eu aconselho a não fazer, não deixar esse período de diversão para o período da noite, porque as crianças ficam muito agitadas, elas ficam, sabe, muito ansiosas. Então, se a criança estuda de manhã, tenha um tempinho, chegou em casa, almoçou, descansou, brincou, aí vai lá, tem o tempinho do seu jogo, faz a sua lição, coloca dentro desse horário, mas não deixe para colocar muito no final do dia, final, tá? mais próximo Isso de dormir. até para nós atrapalha. Eu falo que quando vai chegando o horário de dormir, começa a diminuir a iluminação da casa, né? E a gente já vai entendendo que é um horário que a gente tem que começar a acalmar, escovar os dentes, para ir para A a higiene cama. do sono, começar a fazer a higiene do sono. Que é super necessário. importante, É, né? porque vai sinalizando para o sistema nervoso central Exato. que tá É na hora de acalmar descansar, os né? ânimos. Tem mais uma pergunta, vamos lá. Tcharam. Lia, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Lia. Já estou ligadinha no Sempre Melhor. Eu tenho um neto de 10 anos. Eu e a mãe dele controlamos tudo com ele. É isso aí, Lia. Tem que ser, né? Importante, né? É legal, Exatamente, vovó tem. presente aí também, colocando regra também. A Parabéns. avó também tem que participar, né? Quem tá Tem, junto, é tem. importante isso, Principalmente né? se a avó cuida do neto, Se né? ela está Então, como cuidadora, aí ela entra também como essa parte, né, que tem a responsabilidade sobre a criança. Não que não possa fazer o uso, assim como nós colocamos ali essa tabela. Qual o horário, qual o melhor horário para você, o horário de brincar, o horário de, sabe, a criança só tem 10 anos, ele não tem que brincar só no celular. Há possibilidades de tantas outras coisas na vida da criança e a criança acaba se prendendo, né? Não conhece mais um parque, não quer mais sair, não quer mais interagir, não sabe o que é ir na praia, não sabe o que é pôr o pé na areia, não sabe o que é andar de bicicleta. Não tem a infância, não vai ter recordações de uma infância, porque não a viveu, acabou se prendendo naquele smartphone e ficou ali. Tem crianças que crescem assim, zumbis, conectadas ali e lá na frente sofrem grandes danos, tá? Certeza, né? nós estamos hoje vivendo nessa era, o que é prejudicial no sentido da, eu vou falar um pouquinho da questão da disformia corporal, com tantos filtros que se tem hoje, né, nesses aplicativos, nas redes sociais, as crianças, os adolescentes, elas vão perdendo um pouco daquela identidade de quem ela é sem esse filtro, não é isso? Então, é importante que isso possa ser bem mensurado, para ela gostar do que ela está vendo ali, da foto dela sem esse filtro, né? Tendo como... O que eu falei, eles perdem a vai autoestima, perdendo, a exato. autoconfiança. Por que perde a autoestima? Porque não precisa se arrumar, não precisa sair de casa. Então, o filtro te coloca ali, você perfeita, linda, e você sai de casa... Você se sente até meio estranha, as luzes, tudo incomoda, tudo né? incomoda, né? É verdade. Use com moderação, gente. Use Sempre. com moderação, que a gente sabendo equilibrar, tudo dá certo. Verdade. Meninas, quero agradecer vocês. Obrigada, Uma Bárbara. delícia o nosso bate-papo. Roseli, por favor, deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. Depois, Kátia, por favor, também. Vamos lá. O meu Instagram, minha rede social é @psicóloga Roseli Tavares. E o meu telefone DDD é 11 97979 4381. O meu é @psi_Katia_Dantas. Eu falo sobre o empoderamento da mente. E o meu telefone é o 11 99454. Perdão, me corrija. Tá na tela. Olha só,
É, 950947453. Obrigada. Sempre tem uma colinha, é bom, né? Sempre. Sigam as meninas lá nas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada. Podem ficar por aqui. Obrigada. Você vem pra cozinha comigo.